Que reforma da Previdência o senhor levaria à consulta popular? Eu quero antes discutir com a representação no Congresso e quero proteger o Congresso com essa possibilidade se o impasse entre minorias organizadas, autoritárias, lobistas, constrangedoras, em desfavor de maiorias. Isso só faria se o próprio Congresso, por maioria simples, autorizasse esse plebiscito ou esse referendo a acontecer. Mas o senhor tem uma mais ou menos... Não, eu vou propor, inclusive, agora na campanha, porque eu estou tentando que as pessoas compreendam que essa reforma da Previdência que se fala no Brasil, ela é simplesmente impraticável. Por quê? Porque o sistema que o Brasil usa hoje só é usado na América Latina pela Argentina e Venezuela. E nesse assunto não me parece serem boas companhias. Acho que não. Nesse assunto, né, para não polemicar em outros assuntos. Mas, enfim... No caso da Argentina, a gente livra a literatura, que é uma maravilha. O cinema também. Tão mal, professor, estive lá agora. E o Darim também. Estão sofrendo pão que o diabo amassou de novo. É uma nação vocacionada para a tragédia. Espero que o Brasil, que está numa tragédia grande também, mas nós temos mais saídas do que ele. Enfim, então eu estou propondo que ao invés de ser o sistema de repartição que está vencido, porque o sistema de repartição funciona assim: a geração que trabalha hoje paga os aposentados que trabalharam ontem. Isso funciona quando você tem sociedade muito jovem e com mercado de trabalho muito formalizado. Então nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados para financiar um aposentado de 60 anos. Hoje caiu para 1,5 trabalhador, em média, para financiar um aposentado com 73 anos. Então é como se você botar um remendo de pano bom numa calça poída que a costura não pega. Absurda entre funcionalismo público gravíssima. E trabalhador. 1.700 para 30. Isso. R$ 1.700 para 30. Então é uma aberração e aqui está a distorção. 2% dos beneficiários da Previdência levam um quarto de tudo. Por isso que eu acho que nós teremos que recorrer ao voto popular, pelo plebiscito, referendo, conforme o Congresso entender, mas antes eu vou fazer o debate nos 6 primeiros meses. Você ficou com a fama de que o senhor é contra a reforma da Previdência? Não, porque eu fiquei contra essa que o Temer fez, porque eu considero essa reforma, primeiro, mentirosa. Deixa eu explicar para o seu ouvinte. O déficit da Previdência no ano passado foi de 180 bilhões de reais. E a Previdência que o Temer propôs, com todas as perversões e injustiças, por exemplo, equiparar um trabalhador rural do semiárido do Nordeste ou do Vale do Ribeira em São Paulo com um trabalhador intelectual de um ambiente de ar-condicionado de Fortaleza ou do Rio de Janeiro, não é razoável. Obrigar um professor a dar 49 anos de aula, um policial a correr atrás de 49 anos para ter o aposento integral, não é razoável. Mas mesmo que fosse, passasse com casco e tudo, nós iríamos economizar 360 bilhões em 10 anos. Sim. Ou seja, não é reforma nenhuma, é uma mentira. E como economiza mais? Nós temos que fazer, rendida a evidência de que não se retroage lei no Brasil por vedação constitucional para ferir direitos adquiridos, nós temos que fazer um sistema novo a futuro. Esse sistema novo é o de capitalização em que a geração atual que trabalha, diferente da repartição, financia seu próprio aposentadoria numa espécie de caderneta de poupança, em que parte disso é compulsório, as contribuições, etc., e a outra parte é voluntária se eu quiser contribuir a mais. Eu concordo com isso. Agora, o sistema... Custo de transição. Exatamente. O sistema vai continuar a gerar... Sim, déficit. Sim, vai continuar a gerar déficit, mas eu tenho agora um acervo de poupança compulsória em que eu vou levantar a capacidade de investimento e associar essa capacidade de investimento ao investimento produtivo, retomando a dinâmica da economia que está estrangulada no Brasil. Sim. E isso vai ser feito com uma negociação. Então eu já estou ensaiando 3 números. Se eu conseguir unificar o piso, o teto das aposentadorias do setor público e privado para o futuro, é bom ter clareza disso, porque quem disser o oposto não está falando a verdade por má fé ou porque não conhece como funciona. Quem julga só é o judiciário. Claro. Quem dá o parecer é o procurador. O judiciário interessadíssimo em igualar. São as 2 corporações que mais ganham, né? Ganham até, alguns deles, naturalmente, vamos ressalvar que tem muita gente boa nessa área, mas eu estou querendo ferir esse debate também. Então, repare, se eu conseguir êxito, vamos lá, um grande entendimento nacional, nós vamos estabelecer um teto para o futuro de R$3 mil para todo mundo, como obrigação, né? Isso, o custo de transição é menor e o prazo da transição bem mais curto. Eu vou estabelecer um intermédio, 4 mil, e o final que já estamos vivenciando ao redor de 5 mil reais. No de 5 mil reais, o custo de transição é o mais alto, pode aproximar-se de 500 bilhões de reais, que é basicamente o seguinte: o cidadão que está nos ouvindo contribui desde os 18 anos até os 30. Então faz 12 anos que ele contribuiu. Então ele tem contra o Estado brasileiro, contra o Tesouro, um crédito do que ele contribuiu. Eu indenizo ele com um título público
prefixado no tempo que vai vencer, no tempo que falta para ele se aposentar. Sim. E dou na mão dele. E ele vai decidir se quer vender esse título agora, Você cria um mercado. com deságio, né? Provavelmente muito alto, ou vai hospedar pelo valor de face na conta dele, de capitalização, que só vai vencer. Portanto, é uma dívida que galopa, mas galopa com um perfil completamente diferente da dívida tradicional, porque é prefixada. Maravilha. E aí o juro é caderneta de poupança. Entendi o sistema. E aí o senhor submeteria, trabalharia Então, com a transição vai ter 3 pilares. O primeiro, tira da Previdência todos os benefícios que não estão financiados por quem contribuiu, para dar transparência. Então, hoje você está misturando alho com bugalho, né? Tem uma opção de benefícios que estão sendo onerando o orçamento atuarial da Previdência, mas não contribuíram. Então, tira isso, e isso vira um programa de renda mínima cidadã, com as condicionalidades que a gente negociar, etc., preservando o direito adquirido. O segundo patamar é um regime de repartição em transição, dependendo desses tetos, e o terceiro é o de capitalização, em que você já vai botar acima do que você quiser receber, do teto fixo para todo mundo, a contribuição que você quiser. Esse negócio que o senhor teria dito que não existe déficit na Previdência é fake news? Não, veja, eu faço um argumento. O argumento é o seguinte: a Previdência não quebrou do dia para a noite. Então, ela vem quebrando. E aí, repare bem, nós criamos uma cesta de penduricalhos para financiar a Previdência que vem quebrando. Isso. Aí então tem PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição patronal, contribuição do empregado, crescentes, contribuição do governo que acaba de entrar, pedaço de loteria. Então, isso aqui tudo pagou a Previdência o ano passado e faltaram 24 bilhões apenas. Por que o governo tem a coisa, e eu já repeti aqui que tem 180 bilhões? Porque o governo fez uma emenda à Constituição chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União, e capou 1/3 das receitas criadas pela lei para financiar a Previdência, para jogar em outras despesas, no caso a despesa financeira. Portanto, de fato, há um déficit, que é um consolidado do setor, mas não é do tamanho que há se nós deixarmos... que todo esse dinheiro que o senhor falou financia, na verdade, a Seguridade Social como um todo, e não só a Previdência, o senhor acha que é Não, incorreto? isso é só Previdência que eu estou dizendo. Se você for para a Seguridade, ainda sobrou um pouquinho. Mas, de qualquer forma, vai quebrar. E quando você cobre um santo para descobrir o outro, o buraco é do setor público.